Bom dia. Novamente, então, falando sobre educação, vamos gravar a parte 2 hoje. Ontem falávamos a respeito do meu início como professor e como surgiram as oportunidades. E desde o primeiro momento sempre percebemos que a educação ela é a única capaz de mudar a sociedade. Falávamos também sobre a questão do sistema na fala de ontem. E quando nos referimos a sistema, nós estamos falando sobre a estrutura governamental. De que forma ou como essa educação se organiza através de leis, através de processos que consultam, que trazem diagnósticos e de como poderia ser melhorado. E o que se percebe? Que a educação ela é fruto de um processo que se integra às questões legais e que normalmente os professores eles têm certa dificuldade até em entender, não todos, alguns têm dificuldades em entender que a educação ela é formatada a partir de um procedimento governamental que vai e elabora. Eu me lembro quando eu estava fazendo o mestrado, o professor do mestrado ele disse o seguinte: você critica o governo, você critica a educação, você diz que a educação ela não paga o salário merecido para o professor, que a educação não é vista como deveria pela política. E aí vem as perguntas. Quando nós deixamos de fazer a nossa parte enquanto educadores, de questionar, de estarmos envolvidos também na política, de querermos entrar dentro de Ministério de Educação, de querermos colocar os nossos pensamentos e os nossos anseios enquanto educadores, se nós nos distanciamos disto e não fazemos, o sistema faz. O sistema, ontem ainda abordávamos a questão da educação correta, e aí vocês podem ficar assim, mas o que seria uma educação correta? A educação correta é aquela que está mais livre desse processo estrutural, porque os professores, quando eles estão aprendendo o que é educação, ou se educando, eles também recebem todas aquelas informações que foram construídas, muitas vezes dentro de modelos culturais que não são do nosso país e que não vivem a realidade que o brasileiro vive. Quando fomos fazer o mestrado, procuramos uma instituição externa do Brasil porque queríamos ouvir coisas diferentes. Então fomos fazer o mestrado em Assunção e doutoramos também em Assunção, não para melhorias salariais. Nós queríamos melhorias educacionais. Queríamos que a educação ela tivesse uma visão do que acontece na América Latina e de que modo esta América Latina sofre as influências de países europeus e mesmo norte-americano. E aí percebemos que nós somos frustrados nesse processo da educação. Quando eu falo frustrado é porque faltam elementos que digam para nós assim: olha, a educação deste país, por exemplo, o Chile, ela funciona nesta modalidade. Aí primeiro você busca a condição de saúde para que o ser humano esteja bem com a sua saúde, e aí a partir disto, livre da fome, livre da miséria, ele consiga pensar de uma forma melhor. Esse pensar de uma forma melhor é assim, que primeiro ele tenha condições de entender o que se passa dentro do seu país. A partir deste momento em que ele sabe o que se passa, ele passar então a interagir, de querer modificar este meio no qual ele foi construído, mas que pode, obviamente, se libertar, trazer outras oportunidades.
Quando se fala em outras oportunidades, eu sempre vi que a educação ela tem que ser uma educação empreendedora. Não pode criar um aluno frustrado, simplesmente modelado a estabelecer críticas sem ter parâmetros. Ele tem que ver que o mundo... hoje nós estamos operando com inteligência artificial, que os homens, seres humanos, já estão aí na busca de novos planetas, de se organizar para, quem sabe, colonizar a Lua e vir a colonizar Marte, e as coisas vão nesse sentido. E aí, enquanto isso, nós estamos com nossos alunos naqueles mesmo modelo da escola, do giz, do quadro, modelado em cima de uma apostila, sem conseguirmos sair daquela condição que está sendo nos impostas. Os materiais pedagógicos que nos chegam, o professor que faz as escolhas destes materiais pedagógicos que vão servir de instrumentos, de ferramenta para os alunos. Mas a questão como o professor está enxergando. Ele está buscando estes materiais pedagógicos, que é aquilo que o sistema está fornecendo, ou ele está buscando um material pedagógico que vai além daquela escola simples, daquela educação modelada dentro de um processo cultural que vai se tornar superveniente a outros países, a outros modelos econômicos, e, portanto, nós estamos ofertando o quê? Como estamos fazendo para que aquele aluno entenda sobre o chip, sobre a inteligência artificial, sobre o foguete, sobre as matemáticas, o cálculo, a física, a química, que proporcionam. A história está, obviamente, discutindo toda essa construção histórica, mas o que ela está trazendo de elementos que digam assim: olha, se você empreender ou se você tiver interesse nesta área, você vai estar dentro do processo de inclusão. Então, nós temos que querer mudar a sociedade. Para mudarmos a sociedade, nós temos que estar à frente nas tecnologias, nos processos que existem de computação, de jogos eletrônicos. Bom, enfim, o aluno ele tem que ter interesse e tem que saber que ele não pode se tornar um simples usuário, como muitas vezes nós professores somos, ou que muitas vezes alguns professores nem se dedicam a entender no momento em que vai formatar uma aula, no momento em que vai digitar um plano de aula. Eles simplesmente, às vezes, em alguns casos, vão lá, fazem um Ctrl+C, um Ctrl+C de alguma coisa existente, um Ctrl+V e materializam. Mas a pergunta é: o que eles fizeram de diferente? O que eles trouxeram de propostas? Qual é a sua filosofia educacional? Eles querem realmente que o aluno tenha um pensar diferente, se muitas vezes o próprio professor é podado ou não tem interesse? Ou quando busca uma especialização, busca simplesmente por uma melhoria de salário e não, obviamente, para melhorar essa questão. Enquanto alguns professores brigam para melhorar as condições educacionais, uma grande parcela não está nem aí, vai lá, cumpre seus horários de trabalho, mas sem fazer argumentações, sem inserir novos planos, novos métodos educacionais. Então, talvez aí que esteja o erro de alguns profissionais em não buscar o melhor e querer realmente ter uma educação transformadora que dê possibilidades aos alunos de se tornarem emancipados e se tornarem aqueles que vão empreender e mudar a política, o sistema, a nossa forma de conduzir a educação. Então, continua na parte 3.